Olá, Pai do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com foco na lição sobre os benefícios da aprovação na vida dos discípulos de Jesus. Me ajude a levar essa reflexão ainda mais longe, deixando seu feedback através do like e também seus comentários. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e acione o sininho para receber as notificações nas próximas postagens. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e me diga de onde você está conectado. O texto áudio de hoje é 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Na verdade aplicada, o bispo Samuel Ferreira, ele pondera que as provações da vida têm como finalidade produzir um caráter refinado e uma vida de comunhão com Deus. O texto de referência está em Tiago, capítulo 1, versículos 12 e capítulo 5, versículos 8, 10 e 11. Nesse texto, ressalta a bem-aventurança da pessoa que sofre tentação e, por ser aprovada, recebe a recompensa diretamente de Deus. Estimula a paciência e a busca por fortalecimento em Deus, a exemplo dos personagens bíblicos que falaram em nome do Senhor, citando diretamente o caso de Jó, cuja vida alcançou a longevidade ao ser duplamente abençoada por Deus. Na vida existem excelentes benefícios e outros benefícios que são péssimos, e o tipo de benefício que uma pessoa pode experimentar depende exclusivamente no que ela estiver focada. Infelizmente, a atual geração ela prefere desistir ao primeiro sinal de dificuldades e por isso acabam experimentando os benefícios da desaprovação, que torna a pessoa ainda mais frágil, vulnerável às novas frustrações, altamente dependente de outras pessoas e a classifica como incapaz de superar desafios. Os benefícios da aprovação na aprovação tornam a pessoa ainda mais forte. Dificilmente a pessoa se frustra, ainda que não consiga tudo na vida. A pessoa se torna autônoma, construtora da sua própria história na dependência de Deus e resiliente frente aos grandes desafios, os vendo como oportunidade de expansão e de grandes conquistas. As provações e a aprovação por Deus na vida de Jó são fontes de aprendizado para quem está lutando para ser paciente em meio às adversidades da vida, para, de forma resiliente, superar os obstáculos e alcançar a coroa de glória, a exemplo de Jó, que foi um homem aprovado por Deus. Ainda que alguns imaginam que as provações têm o objetivo de destruir a pessoa, a verdadeira finalidade delas é aperfeiçoar a fé e fortalecer a musculatura espiritual e também emocional. Momentos de grandes provações, privações e perseguições, todos estão sujeitos. No entanto, é preciso se posicionar de forma adequada nesses períodos da vida para se tirar proveito positivo dos seus benefícios. Somente quem supera os momentos probatórios sabe por experiência própria a importância da perseverança e do uso da fé nas providências de Deus. Diante da acusação do inimigo de que Jó servia a Deus por causa dos bens materiais, dos muitos servos, da família e da saúde que tinha, o próprio Deus tomou a iniciativa de testificar da sinceridade e da retidão de Jó, do seu temor e da sua integridade em se desviar do mal. No entanto, nem mesmo a sua posição patriarcal, sua riqueza, sua influência social, sua postura de fidelidade a Deus e a defesa de Deus em favor de Jó o isentou das aflições pelas quais passou. O que o manteve de pé foi a sua devoção, sua dedicação, sua veneração a Deus, e o fato dessa qualidade estar impregnada como verdade absoluta em seu coração, em sua mente e em suas emoções, lhe deu equilíbrio para permanecer na dependência de Deus, para manter a sua fé inabalável. Para Jó, a maior riqueza é a presença abençoadora de Deus na vida humana. Tanto é que continuamente Jó oferecia sacrifícios a Deus para que, se porventura os filhos e as filhas tivessem cometido algum pecado, eles fossem perdoados e se mantivessem debaixo da bênção e da proteção de Deus. Para o evangelista Moody, atento ao seu Deus nos dias bons e ruins, Jó fielmente ele cumpriu a sua missão de sacerdote dentro da família, ciente da gravidade da raiz do pecado no coração humano.
O bispo Samuel Ferreira, em seus comentários, ele acrescenta que essa percepção de Jó o levava, além de ser um intercessor pelos seus filhos diante de Deus, a ser proativo e vigilante em relação a si mesmo, para rejeitar o mal e não fazer isso meramente o evitando, mas sempre tributando a Deus a razão da sua riqueza e usava também a sua riqueza com generosidade. Jó, ele era um homem íntegro, completo, imparcial, perfeito, um homem de caráter maduro, ilibado, pleno, e também a sua conduta era reta, tanto no trato com a sua família, como também com seus empregados e com a sociedade à sua volta. Por 2 vezes o inimigo tentou macular a imagem de Jó diante de Deus, mas não teve sucesso, pois o próprio Deus, justo e reto como é, testificou da sua integridade e até permitiu que Satanás o provasse para eliminar quaisquer dúvidas quanto à sua integridade. Jó tinha uma personalidade muito atraente e agradável ao próprio Deus. O nível de integridade encontrado em Jó foi o mesmo exigido por Jesus de seus servos e suas servas em Mateus capítulo 5, versículo 48, onde diz: Sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Nesse sentido, Paulo aconselhou dizendo: Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Jó, ele era um homem depurado pelo fogo, da mesma forma que se purifica o ouro para descobrir e retirar todas as suas impurezas, como também para evidenciar as suas qualidades, apurando os seus sentimentos no mais alto grau de provação. Por isso, ele se tornou o segundo maior exemplo humano de que é possível suportar as provações e manter-se íntegro diante de Deus, mesmo perdendo todos os bens materiais, a família, a saúde, o prestígio social e a condolência dos amigos. Tiago, o meu irmão de Jesus, ele chegou a dizer: Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O bispo Samuel Ferreira, em seus comentários, ele diz que Jó ele suportou, além das provações humanas no nível mais elevado, os ataques do próprio inimigo, que pessoalmente foi acusá-lo diante de Deus. As palavras impensadas de sua esposa, que deveria ser sua cúmplice e sua maior incentivadora, como também as acusações dos únicos amigos que o procuraram. Diante de tudo, Jó disse: Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e que depois de consumida a minha pele, e ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. A sinceridade de Jó diante de Deus lhe deu a certeza de que haveria na vida humana momentos ruins e indesejáveis, circunstâncias adversas, mas também que Deus ele tinha um propósito maior para ele em meio a tudo aquilo. O mesmo deve ocorrer com o cristão na atualidade, pois todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O cristão ele deve se conscientizar e ter essa declaração bíblica como verdade absoluta. Só assim ele vai experimentar os benefícios das provações, da solidão, das desilusões, das incertezas da vida e do silêncio de Deus, que é amplamente pedagógico e benéfico. O apóstolo Paulo, ao falar sobre a graça de Deus que promove a justificação e paz com Deus ao pecador arrependido, ele disse: Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os ataques de Satanás sobre a vida de Jó foram de forma maciça, com alvos bem definidos, bem específicos, que atingiram em cheio áreas sensíveis da vida humana, como as finanças, a família e a saúde, e poderia até desestabilizar suas emoções e sua integridade para com Deus. Mas a sua mente ela estava protegida em Deus, por isso Jó se manteve com a sua fé firme de forma resiliente.
O ataque sobre as finanças levou Jó da posição de o homem mais rico do Oriente Médio, de uma vida equilibrada e de um coração abençoador, a um reles mortal, sem um tostão furado, sem amigos, sem família, sem saúde, excluído da vida social, incapaz de socorrer a si mesmo nos mundos físico e material. O inimigo, além de acusar Jó de servir a Deus por interesses materiais, ele visava impedir que as pessoas em situação de vulnerabilidade e de exclusão social, elas fossem acolhidas e supridas suas necessidades por meio das boas ações sociais que Jó sempre realizava, como também dos seus sábios conselhos. Mas Jó, ele tinha convencido a si mesmo de que tudo na vida é passageiro e que ele era apenas um mordomo, um cuidador fiel, nomeado por Deus para cuidar de bens materiais e também da família. Satanás se frustrou feio em acusá-lo diante de Deus, pois o bem maior de Jó era a sua comunhão com Deus, e isso o inimigo não conseguiu tirar. Quando Deus disse ao inimigo: "Eis que ele está nas tuas mãos, poupa, porém, a sua vida", aparentemente esse limite estabelecido por Deus é para que Jó não tivesse a sua vida física destruída. No entanto, a fidelidade de Jó a Deus fez com que essa ordem ela se estendesse à vida espiritual de Jó, preservando-a dos ataques do inimigo. O ataque sobre a família atingiu seus sentimentos mais nobres, mais puros e mais íntimos. Além da perca dos 10 filhos de uma única vez e a perca do apoio da família, Jó também perdeu mais de 100 colaboradores que indiretamente faziam parte da sua família, sem que ele pudesse empreender quaisquer ações para ajudá-los. Era como se todos os sacrifícios realizados em prol da saúde espiritual dos filhos e da proteção da vida física e social deles tivesse sido em vão. Mesmo assim, Jó se recusou a renunciar à sua fé em Deus e à sua integridade. Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Por ser as áreas que mais destabilizam o ser humano, o inimigo tem atacado de propósito as áreas familiar, financeira e a saúde para transformá-las em um canteiro fértil para ele semear livremente as suas ideias malignas. Nem o desequilíbrio espiritual e mental da esposa fez com que Jó perdesse a sensatez. Pelo contrário, apenas realçou a sua sabedoria piedosa. Muitas vezes os ataques do inimigo eles são sutis, não vêm em forma de briga ou de desavenças familiar, mas vêm por meio do desvio ético e moral dos pais que, com um mau exemplo de vida, compromete a qualidade de vida da família nos âmbitos físico, material e também no âmbito espiritual. O ataque sobre a saúde de Jó foi como que um ato de desespero do inimigo, pois ele sabe que normalmente tudo que a pessoa tem, ela dá por sua vida. O inimigo imaginava que veria Jó blasfemando contra o seu Deus ao sofrer com tumores malignos da cabeça à planta dos pés, ao ponto de deixá-lo irreconhecido. O inimigo imaginava que Jó blasfemaria ao sofrer insônias, com os pesadelos, com o mau hálito que expulsaria as pessoas próximas dele, com o desespero, as injúrias e a exclusão social, com a perca de peso, com os calafrios que sofria, com a diarreia e com a pele áspera e enegrecida. Mas Jó ele tinha uma única certeza, e era de que Deus continuava no controle de tudo e que um dia lhe daria a oportunidade de se apresentar diante dele, ser acolhido e defendido por ele. Isso era o suficiente para Jó. Por isso ele se manteve intacto a sua fé e viva a sua esperança. Quanto às lições para o discípulo de Cristo, o bispo Samuel Ferreira ele destaca 3 lições para análise nessa reflexão bíblica e que devem ser aplicadas pelos cristãos na atualidade que estão em busca de ter revestido seu cativeiro, como ocorreu com o patriarca Jó. Mesmo porque há 2 formas de se aprender algo. A pessoa pode aprender com as experiências adquiridas por outras pessoas durante as provações pelas quais elas passam, ou então com as próprias experiências. Do contrário, a pessoa não aprende a continuar arcando com os péssimos benefícios das provações que inevitavelmente fazem parte da vida humana. Cada cristão deve estar atento aos ensinamentos e aos avisos bíblicos quanto à realidade das provações da vida humana, pois em se prevenindo psicologicamente e espiritualmente, quando as provações baterem à porta, o cristão terá melhores condições até de se manter na dependência de Deus para superar e se beneficiar positivamente dos momentos de extremas aflições.
Só assim o cristão estará apto a crescer no conhecimento de Deus, tendo em vista a elevação do nível da intimidade e da comunhão com Deus. A ausência de conhecimento de Deus provoca destruição. Por isso, o crescimento nessa área deve ser prioritário, sob pena de comprometer a estrutura espiritual da pessoa e levar a pessoa a óbito espiritual. Jó, ele era um homem que sempre buscou conhecer a Deus e permanecer no centro da sua soberana vontade. Mas ele mesmo confessou que as provações pelas quais passou teve um caráter pedagógico e o levou a conhecer a Deus de uma forma extremamente prática e pessoal, infinitamente superior ao conhecimento teórico ou testemunial de outras pessoas. Em Jó, número 42, versos 2 e 5, ele diz: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. As provações o beneficiaram com uma mudança radical. Por isso, Jó se expressou com tanta convicção. A forma como Jó esteve atento e percebeu o agir de Deus de forma soberana no controle das situações aflitivas, conduzindo os acontecimentos e o mantendo vivo espiritual, emocional e fisicamente, gerou firmeza ainda maior na sua fé, melhorou a estrutura do seu caráter, que já era ilibado, e promoveu experiências positivas com Deus, impossíveis de serem adquiridas fora das provações. Quanto mais Deus tiver que agir de forma sobrenatural em prol dos seus servos e suas servas, mais a pessoa crescerá no seu conhecimento a respeito dos atributos e da natureza de Deus. Portanto, o cristão deve viver os enfrentamentos das adversidades e das batalhas da vida como oportunidade de crescimento da sua convicção acerca da soberania de Deus, da prevalência dos planos divinos que são perfeitos e de se ter um melhor e maior conhecimento experimental e relacional com Deus. Já dizia certo escritor: mais vale um grama de prática do que toneladas de teorias. O bispo Samuel Ferreira, ele comenta que não importa o que Deus permita que aconteça na vida de uma pessoa, sempre existirá o seu depois. E quando o depois de Deus acontecer, se a pessoa permanecer na dependência de Deus, o depois fará com que todo o resto valha a pena. A segunda lição extraída nas provações de Jó para a vida do cristão é que a pessoa adquire uma profunda consciência a respeito de si mesmo. A pessoa passa a se conhecer melhor, consegue expandir seus limites e suas limitações, processa e explora melhor seu potencial, sua produtividade gera exemplo positivo e alimenta gerações. Após tantas colocações feitas na melhor das intenções, na tentativa de se justificar diante de seus amigos acusadores, após a experiência de ver a Deus com seus próprios olhos, como expressou o desejar em Jó, número 19, verso 27, e ouvir a voz de Deus falando com ele de uma forma extremamente profunda, Jó, ele olhou para dentro de si mesmo e disse: me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É como se ele dissesse: eu devia ter ficado calado. Eu me envergonho de mim mesmo, pois Deus tinha um propósito maior para mim em todas as provações que me permitiu passar. O profeta Isaías, ele teve a mesma percepção que Jó e chegou a se ver perecendo, tendo em vista a consciência pessoal de que era uma pessoa impura. As novas experiências com Deus, adquiridas durante os períodos provatórios, fazem com que os servos e servas de Deus se humilhem, abandonem a arrogância e a prepotência e reconheçam a Deus como ele deve ser reconhecido. Assim como Jó, cada cristão deve buscar ter renovada sua percepção espiritual a respeito de si mesmo diante de Deus, para que haja o quebrantamento necessário e a pessoa se permita ser ensinada e moldada por Deus, toque o coração de Deus e alcance o seu perdão. A terceira lição extraída das provações de Jó para a vida do cristão é que a pessoa aprende a lidar com seus acusadores. Imagine se Deus, para reverter o seu cativeiro pessoal, ele lhe dissesse que você devesse orar com a imposição de mãos pelas pessoas que te acusam, principalmente por aquelas que mais te feriram, seja fisicamente ou emocionalmente. Qual seria a sua reação? Entenda que as provações permitidas por Deus são ações pedagógicas de Deus na vida humana para que o ser humano aprenda a lidar com as outras pessoas, em especial com aquelas que proferem acusações sem piedade.
A partir do momento que você entender o método pedagógico de Deus, assim como foi o caso de Jó, você sofrerá menos e por menos tempo. Imagine se Jó ele fosse questionar a ordem divina ou demorasse a colocá-la em prática. Ele teria sofrido mais que o necessário, assim como muitos continuam sofrendo na atualidade, quando já poderiam estar desfrutando da reversão do cativeiro pessoal. Jó número 42, versos 9 e 10 diz: Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o Maamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera. E o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Muitas vezes a pessoa imagina que Deus está demorando demais para reverter seu caso, mas a demora está sendo provocada pela própria pessoa. Jó simplesmente aceitou a diretiva divina de pronto, sem questionar, experimentou a reversão imediata do seu cativeiro. Infelizmente, há muitas pessoas que se dizem cristãs que desejam o mal para as outras pessoas, se recusam a orar pelos seus inimigos, invejam o sucesso dos outros, chega a surtar quando vê um desafeto seu recebendo destaque e desfrutando de privilégios por serem íntegras, sinceras, retas, tementes a Deus e se desviarem do mal. Não sabem lidar com pessoas que têm opinião diferente da sua, são agressivas e até intolerantes. Mas, ainda assim, querem ser prontamente atendidas e abençoadas por Deus. Espere um pouco. O que é mesmo que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48? Vamos dar uma olhada. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Paulo reforça dizendo: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pedro, ele conclui dizendo: sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Internalize em si como verdade absoluta que as provações têm sempre a finalidade de aperfeiçoar a fé e elevar o nível de intimidade do cristão com Deus. O inimigo sempre vai ser muito objetivo e vai atacar nos pontos em que a pessoa for ou parecer ser mais vulnerável ou mais sensível. Você precisa colocar essas áreas de sua vida melhor protegidas em Cristo, para evitar vir a ser surpreendida e também sucumbir diante das provações da vida. Aprenda a extrair lições positivas dos momentos de adversidade e aflições, a fixar sua mente na realidade de que tudo está sob o controle divino e que sempre existirá um depois da provação. Reflita bem sobre as experiências e sobre os benefícios positivos alcançados por Jó e saiba que é plenamente possível ocorrer o mesmo contigo. Basta fazer o mesmo que Jó fez. Ações idênticas geram resultados idênticos. Ações diferentes geram resultados diferentes.
Pode e haverá perca ao longo das provações, mas depois você perceberá que valeu a pena e que o saldo final é extremamente positivo. Seu nível de confiança em Deus é que vai determinar ou não um grande final. Hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.